Olá, Mariana, tudo bem? Deixa eu acenar para o pessoal enquanto dá tempo aqui. Bem-vindas, estamos iniciando a live com a musicoterapeuta Claudimara. Só estou aguardando ela entrar, aproveitando esse momento para dar tchauzinho aqui para vocês. Só mais alguns instantes. Olha a Magda aí. Tudo bem, Magda? Aí, agora a Claudimara entrou. Já vou aceitar a solicitação dela aqui e a gente começa. Boa noite a todas e a todos que estão entrando. Boa noite, Claudimara. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? Agora sim, oficialmente, estamos ao vivo. Vou ajeitar aqui minha câmera para ela ficar bem paradinha. Tá bom, muito Boa bem. noite, boa noite a todos aí que estão presentes, que bom. Bastante gente entrando aqui. Imagino que você conheça muitos, né? Colegas de profissão, de faculdade aqui, de trabalho. Com certeza, alguns amigos. Eu acho que travou um pouquinho. Voltou? Destravou um pouquinho, né? Acho que não sei se foi a sua. Deixa eu ver aqui. Você consegue me ouvir bem? Sim, Sim. Beleza, tranquilamente. maravilha. Bom, então, já inicialmente agradecendo você, Claudimara, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá, de participar da live. Obrigada a você, né, pelo convite também. Muito bem, a gente começou essa série no mês de junho, então já tivemos lives com professores aqui da FAP, tivemos uma convidada no mês passado, que foi a Gisele, da Associação de Musicoterapia, né? Também. Sim, E tem sido um espaço bem interessante, né? Um espaço de diálogo e também de divulgação da musicoterapia, né? Como profissão, como área do conhecimento, de divulgação do trabalho desenvolvido aqui também na FAP, né? Pelos professores e professoras. E a ideia é essa sim. mesmo, né? Divulgar um público cada vez mais amplo, né? Informar o público sobre a musicoterapia, as possibilidades de atuação, né, as particularidades da profissão e sempre, claro, com quem entende do assunto, como é o seu caso, né, que está atuando já há bastante tempo e com certeza tem muitas experiências enriquecedoras, né, e que pode iluminar muito a nossa conversa e informar muitas pessoas, né? As pessoas que estão interessadas na área, para quem já está estudando ou atua na área, e aqueles que pretendem, quem sabe, né, prestar um vestibular, fazer uma graduação em musicoterapia, que é um público também que vem nos acompanhando nessas lives. Né? Então, isso é uma oportunidade bem bacana para tudo isso. Então, para quem está nos assistindo, já só para avisar, vocês podem participar enviando perguntas, vocês fiquem à vontade. Quem está me ajudando aqui nos bastidores é a professora Mariana, que é coordenadora do curso, e ela me envia as perguntas aqui pelo WhatsApp, que está conectado aqui do meu lado também.
Então, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas para a Claudimara, né? Aproveitem essa oportunidade, né, Isso mesmo. digo isso também para os estudantes, temos muitos estudantes que acompanham as lives, né? Estudantes de primeiro ano, segundo ano. Então é hora de perguntar, de esclarecer suas dúvidas. E Claudimara, então vamos lá, vamos começar. Vamos lá. É, você também é formada aqui na FAP, né? Tem, Isso. você se formou aqui há mais de 20 anos e desde então vem trabalhando em diferentes áreas. Você tem especialização em gerontologia, né? Isso E, mesmo. Aham. e queria que você contasse um pouquinho sobre essa fase inicial da sua formação, né? E como que você, depois do curso, né, da graduação, você decidiu atuar nessa área, né? Como foi essa fase inicial? Qual foi a aproximação, né? O encantamento e o que fez você tomar essa decisão? Certo. Bom, primeiramente eu só quero dar os parabéns ao projeto. Isso é muito importante para a nossa carreira, né? Fazer essa aproximação dos profissionais com os alunos, com a comunidade. Eu acredito que é desta forma que a profissão cresce e a gente também pode ajudar a comunidade com essa área que eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, estão de parabéns mesmo pela iniciativa. Assim, fiquei bem feliz em poder estar colaborando um pouquinho, né, para contar um pouquinho da minha história. Para quem já me conhece, né, eu sou bastante espontânea, bastante faladeira, né, carrego a bandeira da musicoterapia, então estou bem feliz de estar aqui com vocês também. Bom, vou contar um pouquinho rapidamente para a gente poder falar efetivamente da musicoterapia, mas eu sou interiorana, né? Eu sou do interior e lá em 92 eu precisei decidir o que eu ia fazer na universidade. E eu venho desse viés da igreja, então eu cantava na igreja católica, eu tocava violão, enfim, e eu precisava me decidir para que caminho eu iria tomar e que profissão, enfim, eu teria para realizar o meu sonho de ser uma profissional realizada, enfim. E aí eu tentei veterinária, tentei administração de empresa, contabilidade, mas algo no meu coração dizia isso aí não é para você. Então, como naquela época a internet não fazia muito parte das nossas vidas, né? Uhum. Eu achei a musicoterapia no guia do estudante. E comecei a ler, e aí quando comecei a ver o que estava acontecendo fora da minha cidade, porque eu sou de Cascavel, e de repente, assim, paixão à primeira vista. Eu falei, é isso aí que eu quero fazer, vou largar tudo que eu estou fazendo aqui. Bem adolescente doida, peguei a mochila nas costas, né? Falei para os meus pais, eu preciso ir realizar esse meu sonho de ser isso aí, ó, musicoterapeuta. Então eu vim para Curitiba, né? Em 94 eu ingressei na faculdade e me formei em 97, né? Terminei a graduação e efetivamente me formei em 98. Eu tenho que falar para vocês que a minha formação foi bastante, deixa eu achar uma palavra boa, desafiadora, porque naquela época a gente só sabia do Benenson, né? Então Sim. a gente ficou sabendo no último ano que Bruxa talvez fosse lançar um livro em 2000, né? Então, e até eu falo assim para todos o quão é importante você manter a sua vida profissional e a sua vida estudantil, que eu digo que a gente estuda a vida inteira, em dia. Você precisa ir para o congresso todo ano. No meu caso, né, eu vou falar mais do envelhecimento, que é a minha área de maior trabalho hoje, mas eu trabalho com autismo também desde 2001, né? Então eu tenho uma carreira bem grande na área do autismo também. Então eu divido a minha vida nesses dois trabalhos. Mas a minha carga horária maior hoje é realmente na área do envelhecimento. Então, como eu tive uma formação um pouco mais básica,
quem é, né, Northrop Robbins, né? Quem era a bruxa? Então, assim, a lida do dia a dia foi me mostrando e foi abrindo os caminhos, né, para que eu chegasse a ser hoje a profissional com o conhecimento que eu tenho, de poder estar fazendo formações, cursos, eventos, congressos dentro do Brasil, fora do Brasil. E atualmente eu estou na área da musicoterapia, eu estou fazendo a formação em neurologia, né, da neuromusculoterapia. Enfim, da musicoterapia neurológica, oficialmente, que é assim que fala. Então, mas todos os trabalhos, o encontro com outros profissionais, com musicoterapeutas mais jovens, mais velhos, foram auxiliando para que eu tivesse mais conhecimento, tanto na área do envelhecimento, quanto na área do autismo, e da musicoterapia. Porque se vocês forem ver, se eu ficasse lá dentro do consultório, quer dizer, aqui dentro do meu consultório, eu estaria com Benenson somente, né? Não desprezando de jeito nenhum, no sentido que só teria uma linha de conhecimento. E assim, buscando fora, né, em eventos, você consegue ampliar a sua visão, né? Eu venho de uma visão de homem da psicologia corporal, eu sou especializada, né, especialista em psicologia corporal haitiana, então também tenho essa visão do corpo, essa visão de como olhar, o que essa pessoa sente, o que ela fala, o que ela aparenta, né? Então, é um composê de conhecimentos que você realmente precisa correr um pouco atrás, porque as coisas não batem na nossa porta. Olha, tem um curso, vai lá. Então, né, a gente precisa ter esse cuidado de estar sempre atualizado. Com certeza, com certeza. Só para quem está nos ouvindo, acompanhando aqui, né? Só para o pessoal entender, quem não é da musicoterapia poder entender, em linhas gerais, assim, o que seria a metodologia, a abordagem Benenson e a diferença, né, dessas outras abordagens que você comentou depois, né, que você foi buscar, foi atrás, né, foi até por conta própria depois para se especializar. Sim, na verdade cada linha tem uma especificidade, só para vocês entenderem. Um fala do som, ser humano som, de uma cadeia de som, de uma memória, de um ISO, que é importante você saber as músicas que essa pessoa tem, onde ela viveu. E eu carrego muito isso do trabalho do Benenson na minha percepção, porque se eu não sei onde esse idoso foi inserido, né, onde essa pessoa viveu, e, por exemplo, se é uma pessoa que não fala, se é uma pessoa que teve um AVC, né, tem uma sequela de AVC, enfim. Então, por exemplo, o Benenson traz isso, Northrop Robbins traz um trabalho voltado para o instrumental, a leitura dessa dinâmica. Então, assim, cada estrutura, cada visão, né, por exemplo, a musicoterapia neurológica trabalha muito a percepção desse treino de memória, desse treino das habilidades, da escuta, para que você melhore a capacidade de comunicação, ampliar a memória, né? Então, cada linha de atuação, se vocês me pedem hoje, qual é a sua linha? Eu tenho que ser sincera que eu tenho um pouco de cada linha, logicamente que ultimamente eu estou com essa visão da neurológica, né, voltada que é o meu estudo, mas eu tenho, como é que a gente fala, um pouquinho de cada teoria para cada momento que eu necessito para tocar esse paciente, para trazer eu faço um composite assim, para poder trabalhar. Certo. Travou um pouquinho aqui para mim, eu não sei se é só para mim, gente. Se vocês puderem me informar se é só o meu ou se é o da Claudimara. Travou um pouquinho, Claudimara, desculpa. A sua última fala, finalzinho dela, perdeu um pouquinho. Tá. Eu vejo que você que para. Não sei se isso é a minha internet ou é a sua. Então, bom, vamos ver o que o pessoal está falando aqui.
Espero que Ai, a as minha pessoas... tela tá de fundo. Ui, ui, Hum, ui. Voltou? Voltou. agora voltou, agora voltou. É Aqui normal, também. acontece, né? Esse tipo de... Estamos todos sujeitos às E olha que oscilações eu tô da... numa internet boazinha, hein? Normal, isso é comum, né? Tá concorrida, acho que a rede está concorrida na pandemia, né? Por conta de um monte de Tô, live que está sim. acontecendo, né? Na verdade, a Legal. gente tem todo mundo querendo falar, não, eu só falei que eu faço um composê do que eu preciso para minha Sim, atuação, tá? Não, certo, não, certo. efetivamente, ultimamente, meus olhos estão para a neurológica mesmo. Entendi. Legal. E como que você iniciou, né, o trabalho com idosos, né? Então, você foi para essa área do envelhecimento e gostaria que, se possível, você falasse um pouco dos contextos que você vem atuando, são em vários lugares, né, em vários contextos, Sim, e se possível também um pouquinho trazer um pouquinho desse dia a dia, né, como que é a abordagem do musicoterapeuta, né? Você até já deu uma indicação na sua fala anterior de que você procura sim. conhecer o máximo possível daquela pessoa, né? Às vezes essa pessoa não fala mais, mas você se preocupa em conhecer a história dela, então você de alguma forma reconstrói um pouco, tenta reconstruir um pouco essa história, né? A sua maneira, tentar imaginar, né? As músicas que essa pessoa ouviu, onde ela vivia em determinada época. Contar um pouquinho dessa prática mesmo, né? Dessa aproximação com o seu público, né? As pessoas com que você trabalha. Com o campo do envelhecimento. Travou de novo? Travou de novo, voltou. Acho que agora voltou. Tá. Bom, eu fui convidada em 2003 para abrir um setor de musicoterapia numa instituição de longa permanência que são os antigos asilos. Hoje a gente não usa mais esse termo, a gente instituição para idosos, né? E foi um presente para mim, assim, porque eu sempre tive esse brilho nos olhos pro idoso, assim. Eu me lembro da minha adolescência, no grupo de jovens, cantando no asilo, que a gente chamava, levava café, enfim. Então, essa prática, assim, de estar cantando algo que ilumina o olho do outro, eu tinha muita vontade de retomar isso como carreira profissional. Então, em 2013 eu abri o setor da musicoterapia no se chama Socorro aos Necessitados, mas é Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, onde eu vou fazer 18 anos de trabalho. Puxa, legal. Então assim, foi um super presente, né? Até a Fabiana, que foi a nossa gerente, está aqui ouvindo a gente, né, Fábio? Um trabalho bem de apoiar o musicoterapeuta naquilo que vem da proposta do cuidado. Eu acredito assim, muitas pessoas naquela época, eu tenho que falar que 2013, 18 anos atrás, tempo, né, para musicoterapia. A gente caminhou muito neste período aí de 18, 20 anos para cá, né? Então eu abri o setor e eu trabalho só com homens neste espaço. Então um pouquinho de discriminação por eu ser muito jovem, por eu ser menina, né, por ser mulher, enfim. O que essa menina tem a nos dar? Então eu tive um trabalho de mostrar o que é que eu vim fazer nessa instituição. Então, o que eu tenho para contar para vocês, assim, de instituição de longa permanência, até eu já tive alguns estagiários, o privilégio de ter estagiários, você tem um aprendizado da musicoterapia de todas as formas, desde a prevenção, desde a reabilitação e do tratamento. Ah, Claudimar, o que quer dizer isso? A prevenção é quando você acolhe idosos que estão com as faculdades mentais boas, no sentido, e cognitivamente bem,
e que você pode explorar o cantar para desenvolver ainda mais essa comunicação, essa lembrança, vai falar mais, enfim. Quando você tem uma reabilitação ou tratamento, são idosos que tiveram um AVC, uma sequela de AVC, tiveram uma amputação, tiveram algum tipo de doença, uma doença, por exemplo, como câncer. Eu já tive alguns idosos com câncer de faringe e laringe, que não tinham, né, a questão da voz, das cordas vocais. Então, na instituição você acompanha, por exemplo, eu tenho um caso assim, rápido para contar. Para quem me conhece, eu tinha um trabalho chamado Os Velhos Guris, que eram idosos moradores deste lar, e eu acompanhei o idoso dos 70 aos 86 anos. Então, eu trabalhei toda a produtividade, toda a biografia musical, ele tocava na noite, era o tuca do pandeiro. Então, eu peguei toda essa parte da vitalidade deste idoso. E assim, eu fico feliz, gente. Para alguns pode ser mórbido, né? Mas eu cantei para ele até a partida dele. Ele me deixou um bilhete do que ele queria que eu cantasse no velório. Então, eu cantei na última despedida dele, com a família dele. Então, assim, eu pude trabalhar o potencial musical, a produção de ser um idoso musical. E depois, no momento que ele começou a adoecer, eu comecei, então, a reabilitação e o tratamento. Então, ele era um idoso que tinha uma doença pulmonar grave, não conseguia mais cantar. E eu cantava para ele e ele tocava o pandeiro para mim. E um pouquinho antes dele morrer, no dia anterior, da noite que ele faleceu, a enfermagem, por isso que eu sou assim muito grata à equipe, eu adoro trabalhar em equipe, que eu acho que a gente cresce muito. Me avisaram que ele estava prestes a falecer, então eu consegui fazer a minha despedida antes dele perder a consciência. Então, na instituição de longa permanência, você consegue, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha 20 horas, então eu consigo dar um suporte maior nesse sentido, entende? Então, na prevenção, no tratamento, na reabilitação, enfim. Eu trabalho no consultório também, posso ir alongando, você quer me perguntar? Claro, não, pode. Tem algumas perguntas já do pessoal aqui, mas você pode continuar, depois a gente Legal, traz se você aqui. quiser, se já quiser me perguntar, senão eu vou só terminar do contexto. Pode terminar. No consultório, eu tenho recebido idosos com uma demência moderada, uma demência leve para moderada e moderada para grave. Então, aí é um outro recorte da profissão. Você faz o atendimento, o acolhimento nesses 40 minutos. E aí ele volta para sua casa. Então, assim, trabalha a memória, trabalha o aqui e agora, gosto muito de trabalhar, que dia é hoje, a senhora sabe se está chovendo. Então, isso é muito do gerontólogo, né? Então, eu preciso atender essa pessoa com ela inteiramente aqui para mim. Então, a importância de você... Eu uso muito calendário, eu tenho um calendário grande aqui. A senhora não lembra que dia que é hoje? Ah, então vamos ver junto? Que ela fala, eu não lembro. Enfim, aí você acaba trabalhando, manda tarefa para casa, entre aspas. Olha, ela gostou de ouvir essa música, se a filha quiser ouvir de novo, perguntar coisas durante a audição, né? Então, é um viés, né? E agora, eu acho que foi o Maurício, será que eu vi rapidamente a pergunta ali, se eu estou atendendo atualmente? Eu estou atendendo, né? Mas assim, daquele jeito, como todo mundo tá, né? Com menos clientela, né? E eu adaptei uma máscara minha, já vou mostrar para vocês, porque cada um com o seu problema, né? Então eu não consegui me adaptar com aquela da face, porque a canção vinha toda para o meu ouvido. Eu acredito que tenha mais pessoas com esse problema. Então, no domicílio, eu faço toda aquela higienização, às vezes eu ponho sapatinho de pano, às vezes eu tiro o sapato e ponho o sapato da familiar, eu chego com uma máscara de tecido, aí é um outro contexto.
né? Você tem o contexto da casa, o contexto da estrutura, mas eu tenho, assim, algo bem lindo para contar, assim, porque aí o cuidador ajuda. Ah, eu posso cantar com ela outro dia? Então o cuidador fica como ferramenta de trabalho, assim, fica parceiro no trabalho, então eu gosto bastante. E um outro lugar que eu trabalho com idosos é na estimulação nas faculdades abertas da terceira idade. Então, eu faço muitas atividades voltadas para a prevenção. A gente sabe que em alguns momentos já está no momento do tratamento, que tem um idoso que já está ali com um pouquinho de demência, e a gente, com esse feeling, acaba percebendo, né? Então, eu fiz um trabalho bem interessante na FAI Sênior, um período, e aí eu levava para coordenação. Fulana tá estranha, tá esquisita, na minha percepção de terapeuta. Então, você acaba auxiliando as outras pessoas com o olhar que a gente tem, mas num trabalho de prevenção, né? Bacana, muito legal, muito bonito. Deixa eu E mostrar a máscara, peraí. tá bom. Ó, eu fiz Ah, uma máscara de acetato, uhum, que prende só nessa parte aqui. Então, certo. a pessoa que está na minha frente não vai ficar com, né? Aham, Vai poder ver a minha fala, o meu canto, e ao mesmo tempo está protegida, e eu também estou protegida, pelo menos o nariz e a boca, né? entendi. Porque realmente aquela que tampa tudo, ela, quando você fala, o pior ainda é quando canta, né? Volta tudo para você, é horrível, né? É uma sensação muito ruim, É, né? é, E assim, na equipe de enfermagem, nos lugares onde eu trabalho, fizeram, quem quiser depois eu posso ensinar a fazer, é só acetato com elástico, Ótima dica. e ela nos dá essa possibilidade do sorriso, da expressão do rosto, né, Uhum, que como eu trabalho com crianças aqui no consultório, o meu público maior são as crianças, você também ter esse poder a criança olhar para você, né? com certeza. Então facilita muito. Nossa, que legal. Afinal de contas, está trabalhando é como expressão, né? Então, é a expressão do corpo como um todo, né? Então, são Isso. nossas múltiplas formas expressivas. Então, isso é fundamental, esse contato. Realmente, são soluções que você, como uma profissional, e eu imagino que muitos outros estão, né, tendo que encontrar para superar, né, essa condição E para atual da pandemia, né? eu acho que é bem isso. Esse momento está sendo um momento ímpar para todo mundo, né? Como diz as idosas que eu trabalho, eu nunca pensei em passar por isso. Eu Pois fico é, pensando, eu também com 40 e poucos anos também nunca pensei. Então a gente precisa se reinventar. Então, depois que eu mostrei para os pais que eu atendo na porta com essa aqui, eu vou lá, acolho a criança, quando chega aqui eu troco, puxa, uma segurança maior, que a criança vai ter o contato, né? O idoso vai ter esse contato facial, que é que é uma das nossas ferramentas de trabalho, a expressão facial, né? com certeza, com certeza. Muito bonito. E Claudimara, tem algumas perguntas aqui, você já respondeu, né? Agora, a que o Maurício tinha feito. E tem uma pergunta aqui também, que tem a ver com o mercado de trabalho, que vem da Thaís. Ok, Ela pergunta o tá. seguinte: qual é a relação da musicoterapia com o mercado de trabalho no tocante à remuneração? Tem alguma relação com o nicho de atuação? Acho que ela está se referindo a diferenças de remuneração, né, em relação Sim, a uma área específica, a áreas específicas, né? sim. Bom, o que eu penso é assim, eu tenho outros musicoterapeutas que estão me ouvindo que também passaram por isso. A gente vem mostrando para a comunidade, para os médicos, né, para a equipe técnica, enfim, que nos rodeia, o quão importante é o nosso trabalho. Então, Thaís, o que eu diria é assim, eu sou uma musicoterapeuta que trabalha a vida inteira, né, com a musicoterapia, então, você nunca fez educação musical? Fiz, como muitos de nós, mas eu sempre tinha uma escola para dar aula e 5 pacientes para atender.
Então, quando eu iniciei meu trabalho, foi desta forma. Como é que você recebe a sua remuneração? Eu digo assim, dá a cara a tapa. Mostrar seu trabalho nos congressos, ir para uma instituição, independente que área que for, e poder, olha, eu queria fazer um atendimento para vocês conhecerem, falar, por exemplo, eu poderia ter dito para o Rodrigo, olha, Rodrigo, sou muito envergonhado, não vou falar que não, né? Que pena que não é o meu caso, mas, né? Enfim, você precisa galgar os degraus, tá? Eu comecei ganhando R$ 300, né? Trabalhando com... Eu trabalhei... Como eu sou, assim, pouco agitada, eu trabalhava em 4 lugares diferentes durante a semana. Então, a minha linha de trabalho inicial foi uma atuação na área da neoplasia. Então, eu trabalhei 8, 9 anos com crianças com câncer. Foi uma experiência, assim, para mim, fantástica. E talvez por isso que eu tenha escolhido envelhecimento, porque a gente também trabalha a finitude, né? Que é algo que também me encanta. E fui trabalhando, e aí, eu vi você falando sobre autismo, mas você trabalha com outra área? Sim, eu trabalho. E aí a gente vai construindo a nossa área, e com isso você vai aumentando a sua remuneração. Então, por exemplo, a área da educação especial, às vezes, tem um patamar menor do que uma clínica. Se você começar numa clínica, provavelmente a sua hora de sessão vai ser maior. Se você trabalha numa clínica conjugada com outros profissionais e tiver, por exemplo, como é que a gente fala, um plano de saúde, algo que monitore esse lugar, você, por exemplo, poderia ganhar R$ 20 na escola. É só um exemplo, gente. Aí na clínica, com divisão, a sessão custa 80, você recebe 40. Se você tem clínica particular sua, ou que nem eu trabalho aqui, é multiprofissional, né? Eu vi que a Amanda também entrou aí a fundo daqui. Você ganha mais, porque daí você faz o seu valor com a sua clientela. Eu trabalho em instituição, gente, há muitos anos. O meu salário lá é 20 e poucos a hora. Uhum. Só que é a pupila dos meus olhos, porque é todo um trabalho voltado, claro, eu tenho 18 anos de trabalho, então, entende? Então, assim, você vai trabalhando, você vai mostrando as suas possibilidades, e é muito mais fácil você aumentar a sua remuneração quanto mais você mostra o seu trabalho. Com certeza. Então, assim, quando eu me formei na área de gerontologia, eu recebi uma palestra para fazer no Hospital de Clínicas aqui de Curitiba, e tava assim, ia fazer parte de... Só tinha médico, ele tinha uma fone, iam falar de disfagia, eu falei... Naquele dia eu recebi 3 clientes. Então, assim, entende? Essa coisa de... muitas pessoas falam, isso tem que ser meio vendável. Eu trocaria o vendável por empreendedor. Hoje, um musicoterapeuta precisa desse empreendedorismo, né? Com certeza, com certeza. Que legal, que bacana. Eu, por exemplo, não tinha essa dimensão, eu não conhecia. Primeiro que eu não sou da musicoterapia, né? Sou professor de violão aqui, mas é um assunto que para mim é novo agora. Você dando esses detalhes do mercado de trabalho, né? E muito bacana, muito legal. O que eu conheço é do mercado do músico, né? Do músico da noite, Claro. ou do professor de música, né? E é o mesmo trabalho de mostrar que existe, né? Que o seu trabalho existe e Sim, que ele é importante. Então você precisa estar em diferentes isso. lugares, né? Você não pode se fechar, Preciso. né? E ficar num Não. nicho só. Você realmente precisa estar presente nos encontros, nos congressos, nas reuniões, né? Dialogando com os pares o tempo todo, né? Precisa realmente se E mostrar. o que eu mais digo assim, a gente precisa ser muito flexível, sabe, Rodrigo? Porque Uhum. eu já tive muitos clientes que bateram na porta e eu posso pagar R$ 50.
Uhum. Ok, minha sessão é 120, é 140, é 160, Uhum. mas eu vou atender a R$ 50. Nunca deixei de atender nenhum paciente Uhum. claro, né? Eu não vou atender o mais o social, posso mandar, né, para a Uhum. universidade, que tem a clínica social, quando eu realmente não, né, sai fora do meu... Mas eu já Uhum. atendi, assim, quase de graça, uma família que tinha 2 crianças autistas. Então, assim, a gente precisa estar aberto para essas negociações, porque a gente sempre fala que um comunica para o outro. E dessas Sim, comunicações a gente acaba melhorando a nossa a divulgação, porque são essas divulgações que a gente acaba ganhando mais clientes. com certeza. Com certeza. De uma forma orgânica, né? Quando acontece de uma forma orgânica. Isso, isso. É o Muito, boca a muito. boca, né, que a gente fala. Isso, é o famoso boca a boca. Eu também É o tenho boca a boca. eu concordo plenamente com você. Para pro campo de aulas é a mesma coisa. Eu acho que os seus alunos, né, os mais duradouros, aqueles que vêm e ficam, né, geralmente vieram de indicações, né? É uma coisa muito Isso, mais pessoal, né, do que você, às vezes, algumas pessoas acreditam, às vezes até cegamente, que não, eu fazendo a divulgação ali na rede social X, Y, não sei o que, eu vou conseguir, eu vou patrocinar um post. Gente, dependendo da área que você atua, é o boca a boca, é a relação é pessoal mais humanizada mesmo, né? É essa coisa mais orgânica que realmente ainda funciona isso. até hoje, né? É que é muito diferente de você falar, tá lá, uma pessoa que não te conhece, olha, eu vi o Rodrigo dar aula de violão. Gente, eu tive aula com o Rodrigo. Ele Isso, passa a música. Aí você passa o encantamento do que você. isso, É como se você, que usa do serviço, vendesse porque viveu, porque tocou. Então, isso. Eu até falo assim: eu não faço muita propaganda do meu trabalho, a não ser uhum, assim, né? Nos congressos, enfim, fazendo pôster. E daí, como você vai num congresso todo ano, o povo fala: Meu Deus, esse uhum, ser aí vamos conhecer melhor, porque tá todo ano aqui fazendo trabalho, né? Então, precisa precisa, fazer esse boca a boca, esse corpo presente nos uhum, eventos, enfim, nas palestras, nas aulas, porque as pessoas vão conhecer a sua essência e é isso que você acaba vendendo. legal, muito legal, bacana, acho que o pessoal que está nos assistindo, né, principalmente os estudantes aqui do primeiro, segundo ano, estão adorando saber disso, conhecer isso, né? Tem mais uma E não se pergunta. desanimem, né? Hein? Não se desanimem, gente. O mercado está cada vez mais inchado. É Uhum, só vocês empreenderem em vocês mesmos e a coisa acontece. legal, ótimo, ótimo conselho. Claudimara, tem mais uma pergunta aqui, acho que é de uma Sim. pessoa que eu tenho certeza que você conhece, professor Lídio. Opa! E professor Lídio pergunta o seguinte: quais as principais competências que o musicoterapeuta deve ter para atuar com idosos? Joia. Primeiro, eu acho que é a empatia, né? A gente precisa, nesse momento de atendimento com o idoso, ter essa empatia. Você precisa, algumas vezes, calar, observar e assim se corresponder com essa pessoa através do seu gesto, através do seu olhar, da sua segurança, né? A musicalidade da gente, eu acho que isso é muito importante, eu treino, né? Ah, eu sou mais ou menos bom, eu sou ótimo, enfim. Porque muitas vezes a gente precisa encantar e não tocar, que Uhum, é diferente de você executar uma canção e de você encantar a outra pessoa com a sua canção. Então eu vejo essa diferença bem grande, assim. O estudo, gente, é o que eu falei no começo, né? A biografia desse idoso, o resgate musical que a gente faz é muito precioso, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, quando estiverem trabalhando com um idoso e tiver um prontuário, né? Saber de onde ele vem, onde ele viveu, que idade ele tem, porque assim, muitas vezes nós somos testados mesmo. Você está ali para
parece que para te perguntar, para que você veio aqui? Vamos ver o que você sabe fazer. E a pessoa é sequelada, pisca só, não fala, não se mexe. E como que você vai interagir com essa pessoa? Se você sabe onde ela morou, ela nasceu na Paraíba. Então peraí, nasceu no Nordeste, eu posso tocar um forró. Ela viveu a vida inteira no interior do Paraná. Puxa, interior do Paraná, em alguns momentos, um resgate sertanejo é muito grande. Qualquer idoso viu o carnaval passar um dia, então música de carnaval. Então, eu acho assim que a gente às vezes nasce ou desenvolve muito mais esse feeling. A gente precisa desenvolver essa percepção, né? Eu nunca vou me esquecer que uma pessoa me disse, eu canto para os idosos o que está no meu repertório. Péssimo. Eu Tem que falei, ser o ok, obrigada. inverso, né? Tem que ser Beijo, não justamente o me liga, inverso. né? É, Isso. Então você tem que estar muito bom, né? Aí eu falo uma coisa que para mim é bem importante. Gente, hoje a gente tem a tecnologia na mão. Dizer que não sabe e que às vezes vai trazer muito depois, a gente perde essa conexão. Faz um lá lá lá, canta só estrofe, pede pro idoso cantar batuca. A gente tem que cuidar com com essa continuidade da sessão, né? A gente sempre uhum. tem que estar muito preocupado com isso. Então, e assim, estudar, né, gente? Estudar violão, estudar canto, estudar sobre o envelhecimento. Às vezes você está atendendo, você pode ver que o idoso está tendo uma parada respiratória, está tendo alguma doença, alguma coisa ruim, que você Uhum. pode chamar alguém para socorrer, né? Então, eu acredito assim, ligar as antenas, assim, a gente tem que estar antenado e estudar para que a gente possa realmente fazer um bom atendimento. Que legal, que bacana. E antes de tudo, o lugar, né, que você se coloca é um lugar de escuta, né? Então, para não correr, né, para não incorrer a um erro como esse, é o repertório que eu trabalho, que eu vou levar para ele. Não, você precisa Isso, escutar, você precisa ter, então, o que você começou falando, né, é muito bonito, a empatia. Um isso. lugar de escuta, né? Isso é muito importante. E é o que o terapeuta se propõe, né? Eu não estou indo Sim. lá só para tocar, né? Eu estou Uhum. indo lá para auxiliar essa pessoa numa melhora de memória, numa melhora de relação. A gente sabe que, por exemplo, no trabalho onde eu faço na ILPI, alguns idosos são moradores de rua, então você precisa trabalhar nessa relação, ou então na Legal. questão da comunicação, é o idoso que não fala, no planejamento da memória para poder se comunicar. Então, são vários os objetivos que a gente tem para realizar, então por isso tem que ter o conhecimento. Que legal, muito bonito. Falando na ILPI, tem uma pergunta da Laura Bolini sobre a ILPI. Ela pergunta o seguinte: como você visualiza a atuação do profissional musicoterapeuta nas ILPIs no momento atual e no pós-pandemia? Quais são os principais desafios para o musicoterapeuta em uma instituição, nesse contexto? Tá. Bom, eu tenho uma realidade um pouco diferente, que eu sou uma CLT, né? Eu sou uma pessoa registrada. Uhum. Então, com Covid ou sem Covid, eu tenho que fazer a minha atuação profissional. Mas eu vou contar para vocês de uma experiência que eu tenho em outras ILPIs, que eu sou prestadora de serviço, eu vou, faço o atendimento, faço o fechamento e vou uma vez por semana. Eu acredito, assim, que a instituição tem que estar muito parceira com os profissionais de trabalho, porque você precisa que ela creia que você vai causar algo nos idosos e que você pode fazer toda essa movimentação com segurança. Então, essa máscara que eu apresentei para vocês, eu levei para essa instituição e falei, eu posso cantar de longe, eu posso atuar fora do cenário. Por exemplo, eles ficam numa sala e eu fico na porta da sala. E foi, como é que a gente, cuidadosamente que eu fui fazendo esse trabalho com as instituições, até que elas entenderam que as idosas estavam, nesse lugar que eu trabalho, só mulheres, que elas estavam tendo um declínio cognitivo, estavam
pedindo mais remédio se necessário. E ela, não, Cláudia, eu acho que a gente precisa retomar os atendimentos. Então, eu uso toda a paramentação quando eu entro, o avental, eu tô de máscara, numa grande maioria, né? De luva não, que não dá para tocar o violão, mas com a botinha, ou então, como eu falei, a gente passa na higienização, enfim. E a gente consegue fazer esse atendimento. É óbvio que não dá para usar material, né, para que as idosas não tenham, mas a gente recria o que a gente faz. Então, usa bastante da audição, usa figuras grandes que possam ser usadas de longe, de memória, enfim. E eu acredito assim, gente, a pandemia é uma história, né, nas nossas vidas, né, a gente nunca pensou passar por isso, mas eu acredito que a gente precisa reorganizar a forma de atender neste momento, para provar e para mostrar para as instituições que é possível fazer uma musicoterapia diferente e protegida, né? Então, no lugar onde eu trabalho no Tarumã, não atendo mais na sala, só atendo em lugares abertos. Então, os idosos, 1,5 metro de distanciamento. Então, a gente acaba, eu atendi a 25, eu faço grupos de 10, então você tem que recriar. Porque senão, como muitas áreas, a gente acaba perdendo muito e dependendo, perdendo o trabalho, né? Eu já vi muitos profissionais sendo mandados embora, porque não sabe quando vai demorar a pandemia. Então, a gente precisa fazer uma credibilidade do nosso trabalho e da segurança também. Boa noite a todas e a todos que estão entrando. Boa noite, Claudimara. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem? Agora sim, oficialmente, estamos ao vivo. Vou ajeitar aqui minha câmera para ela ficar bem paradinha. Tá bom. Isso. Muito bem. Boa noite a todos aí que estão presentes, que bom. Bastante gente entrando aqui. Imagino que você conheça muitos, né? Colegas de profissão, de faculdade aqui, de trabalho. Com certeza, alguns amigos. Eu acho que travou um pouquinho. Voltou? Travou um pouquinho, né? Acho que não sei se foi a sua. Deixa eu ver aqui. Você consegue me ouvir bem? Sim. Sim. Beleza. Tranquilamente. Maravilha. Bom, então, já inicialmente agradecendo você, Claudimara, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá, de participar da live. Obrigada a você, né, pelo convite também. Muito bem, a gente começou essa série no mês de junho, então já tivemos lives com professores aqui da FAP, tivemos uma convidada no mês passado, que foi a Gisele, da Associação de Musicoterapia, né, também. Sim. E tem sido um espaço bem interessante, né, um espaço de diálogo e também de divulgação da musicoterapia, né, como profissão, como área do conhecimento, de divulgação do trabalho desenvolvido aqui também na FAP, né, pelos professores e professoras. E a ideia é essa mesmo, né, divulgar um público cada vez mais amplo, né, informar o público sobre a musicoterapia, as possibilidades de atuação, né, as particularidades da profissão, e sempre, claro, com quem entende do assunto, como é o seu caso, né, que está atuando já há bastante tempo, e com certeza tem muitas experiências enriquecedoras, né, e que pode iluminar muito a nossa conversa e informar muitas pessoas, né, as pessoas que estão interessadas na área, para quem já está estudando ou atua na área, e aqueles que pretendem, quem sabe, né, prestar um vestibular, fazer uma graduação em musicoterapia, e é um público também que vem nos acompanhando nessas lives.
né? Então isso é uma oportunidade bem bacana para tudo isso. Então, para quem está nos assistindo, já só para avisar, vocês podem participar enviando perguntas, vocês fiquem à vontade. Quem está me ajudando aqui nos bastidores é a professora Mariana, que é a coordenadora do curso, e ela me envia as perguntas aqui pelo WhatsApp, que está conectado aqui do meu lado também. Então, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas para a Claudimara, né? Aproveitem essa oportunidade, né? Isso mesmo. Digo isso também para os estudantes, temos muitos estudantes que acompanham as lives, né? Estudantes de primeiro ano, segundo ano. Então, é hora de perguntar, de esclarecer suas dúvidas. E, Claudimara, então, vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Você também é formado aqui na FAP, né? Isso. Você se formou aqui há mais de 20 anos e, desde então, vem trabalhando em diferentes áreas. Você tem especialização em gerontologia, né? Isso mesmo. Aham. E queria que você contasse um pouquinho sobre essa fase inicial da sua formação, né? E como que você, depois do curso, né, da graduação, você decidiu atuar nessa área, né? Como foi essa fase inicial? Qual foi a aproximação, né? O encantamento e o que fez você tomar essa decisão? Certo. Bom, primeiramente eu só quero dar os parabéns ao projeto, isso é muito importante para a nossa carreira, né? Fazer essa aproximação dos profissionais com os alunos, com a comunidade, que eu acredito que é desta forma que a profissão cresce e a gente também pode ajudar a comunidade com essa área que eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, estão de parabéns mesmo pela iniciativa. Assim, fiquei bem feliz em poder estar colaborando um pouquinho, né, para contar um pouquinho da minha história. Para quem já me conhece, né, eu sou bastante espontânea, bastante faladeira, né, carrego a bandeira da musicoterapia, então estou bem feliz de estar aqui com vocês também. Bom, vou contar um pouquinho rapidamente para a gente poder falar efetivamente da musicoterapia, mas eu sou interiorana, né? Eu sou do interior e lá em 92 eu precisei decidir o que eu ia fazer na universidade. E eu venho desse viés da igreja, então eu cantava na igreja católica, eu tocava violão, enfim. E eu precisava me decidir para que caminho eu iria tomar e que profissão, enfim, eu teria para realizar o meu sonho de ser uma profissional realizada, enfim. E aí eu tentei veterinária, tentei administração de empresa, contabilidade, mas algo no meu coração dizia isso aí não é para você. Então, como naquela época a internet não fazia muito parte das nossas vidas, né? Uhum. Eu achei musicoterapia no guia do estudante. E comecei a ler, e aí quando comecei a ver o que estava acontecendo fora da minha cidade, porque eu sou de Cascavel, e de repente, assim, paixão à primeira vista. Eu falei, é isso aí que eu quero fazer, vou largar tudo que eu estou fazendo aqui. Bem adolescente doida, peguei a mochila nas costas, né? Falei para os meus pais, eu preciso ir realizar esse meu sonho de ser isso aí, ó, musicoterapeuta. Então eu vim para Curitiba, né? Em 94 eu ingressei na faculdade e me formei em 97, né? Terminei a graduação e efetivamente me formei em 98. Eu tenho que falar para vocês que a minha formação foi bastante, deixa eu achar uma palavra boa, desafiadora, porque naquela época a gente só sabia do Benedson, né? Então a gente ficou sabendo no último ano que Bruxa talvez fosse lançar um livro em 2000, né? Então, e até eu falo assim para todos o quão é importante você manter a sua vida profissional e a sua vida estudantil, que eu digo que a gente estuda a vida inteira, em dia.
Você precisa ir para o congresso todo ano. No meu caso, né, eu vou falar mais do envelhecimento, que é a minha área de maior trabalho hoje, mas eu trabalho com autismo também desde 2001, né, então eu tenho uma carreira bem grande na área do autismo também. Então eu divido a minha vida nesses dois trabalhos. Mas a minha carga horária maior hoje é realmente na área do envelhecimento. Então, como eu tive uma formação um pouco mais básica, quem é, né, Nordorf Robbins, né? Quem era a bruxa? Então, assim, a lida do dia a dia foi me mostrando e foi abrindo os caminhos, né? Para que eu chegasse a ser hoje a profissional com o conhecimento que eu tenho, de poder estar fazendo formações, cursos, eventos, congressos dentro do Brasil, fora do Brasil. E atualmente eu estou na área da musicoterapia, eu estou fazendo a formação em neurologia, né, da neuromusculoterapia. Enfim, da musicoterapia neurológica, oficialmente, que é assim que fala. Então, mas todas os trabalhos, o encontro com outros profissionais, com musicoterapeutas mais jovens, mais velhos, foram auxiliando para que eu tivesse mais conhecimento, tanto na área do envelhecimento, quanto na área do autismo, e da musicoterapia. Porque se vocês forem ver, se eu ficasse lá dentro do consultório, quer dizer, aqui dentro do meu consultório, eu estaria com Benenson, somente, né? Não desprezando de jeito nenhum, no sentido que só teria uma linha de conhecimento. E assim, buscando fora, né, em eventos, você consegue ampliar a sua visão, né? Eu venho de uma visão de homem da psicologia corporal, eu sou especializada, né, especialista em psicologia corporal haitiana, então também tenho essa visão do corpo, essa visão de como olhar, o que essa pessoa sente, o que ela fala, o que ela aparenta, né? Então, é um composê de conhecimentos que você realmente precisa correr um pouco atrás, porque as coisas não batem na nossa porta. Olha, tem um curso, vai lá. Então, né, a gente precisa ter esse cuidado de estar sempre atualizado. Com certeza, com certeza. Só para quem está nos ouvindo, acompanhando aqui, né? Só para o pessoal entender, quem não é da musicoterapia poder entender, em linhas gerais, assim, o que, que seria a metodologia, a abordagem Benenson e a diferença, né, dessas outras abordagens que você comentou depois, né, que você foi buscar, foi atrás, né, foi até por conta própria depois para se especializar. Sim, na verdade, cada linha tem uma especificidade, só para vocês entenderem. Um fala do som, ser humano som, de uma cadeia de som, de uma memória, de um ISO, que é importante você saber as músicas que essa pessoa tem, onde ela viveu. E eu carrego muito isso do trabalho do Benenson na minha percepção, porque se eu não sei onde esse idoso foi inserido, né, onde essa pessoa viveu, e, por exemplo, se é uma pessoa que não fala, se é uma pessoa que teve um AVC, né, tem uma sequela de AVC, enfim. Então, por exemplo, o Benenson traz isso, Nordorf Robbins traz um trabalho voltado para o instrumental, a leitura dessa dinâmica. Então, assim, cada estrutura, cada visão, né, por exemplo, a musicoterapia neurológica trabalha muito a percepção desse treino de memória, desse treino das habilidades, da escuta, para que você melhore a capacidade de comunicação, ampliar a memória, né? Então, cada linha de atuação, se vocês me pedem hoje, qual é a sua linha? Eu tenho que ser sincera que eu tenho um pouco de cada linha, logicamente que ultimamente eu estou com essa visão da neurológica, né, voltada que é o meu estudo, mas eu tenho, como é que a gente fala, um pouquinho de cada teoria para cada momento que eu necessito para tocar esse paciente, para trazer eu faço um composê, assim, para
poder trabalhar. Certo. Travou um pouquinho aqui para mim, eu não sei se é só para mim, gente, se vocês puderem me informar, se é só o meu ou se é o da Claudimara. Travou um pouquinho, Claudimara, desculpa, a sua última fala, finalzinho dela, perdeu um pouquinho. Tá. Eu vejo que você que para. Não sei se isso Ah, é a minha internet ou é a sua. então, bom, vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Espero que, Ah, que é a as minha pessoas... tela, tá dizendo. Ui, ui, Hum, ui. Voltou? agora Voltou. voltou, agora voltou. É Aqui normal, também. acontece, né? Esse tipo de... Estamos todos sujeitos às E olha que eu oscilações tô da... numa internet boazinha, hein? Normal, isso é comum, né? Tá concorrida, acho que a rede está concorrida na pandemia, né? Por conta de um monte de Tô, live que está sim. acontecendo, né? Na verdade, a Legal. gente tem todo mundo querendo falar, não, eu só falei que eu faço um composê do que eu preciso para minha Sim, atuação, tá? Não, certo, não, certo. efetivamente, ultimamente, meus olhos estão para a neurológica mesmo. Entendi. Legal. E como que você iniciou, né, o trabalho com idosos, né? Então, você foi para essa área do envelhecimento e gostaria que, se possível, você falasse um pouco dos contextos que você vem atuando, são em vários lugares, né, em vários contextos, e, Sim, e se possível também um pouquinho trazer um pouquinho desse dia a dia, né, como que é a abordagem do musicoterapeuta, né? Você até já deu uma indicação na sua fala anterior de que você procura sim, conhecer o máximo possível daquela pessoa, né? Às vezes essa pessoa não fala mais, mas você se preocupa em conhecer a história dela, então você de alguma forma reconstrói um pouco, tenta reconstruir um pouco essa história, né? A sua maneira, tentar imaginar, né? As músicas que essa pessoa ouviu, onde ela vivia em determinada época. Contar um pouquinho dessa prática mesmo, né? Dessa aproximação com o seu público, né? As pessoas com que você trabalha. com o campo do envelhecimento. Travou de novo? Travou de novo, voltou. Acho que agora voltou. Tá. Bom, eu fui convidada em 2003 para abrir um setor de musicoterapia numa instituição de longa permanência que são os antigos asilos. Hoje a gente não usa mais esse termo, a gente instituição para idosos, né? E foi um presente para mim, assim, porque eu sempre tive esse brilho nos olhos pro idoso, assim. Eu me lembro da minha adolescência, no grupo de jovens, cantando no asilo, que a gente chamava, levava café, enfim. Então, essa prática, assim, de estar cantando algo que ilumina o olho do outro, eu tinha muito vontade de retomar isso como carreira profissional. Então, em 2013 eu abri o setor da musicoterapia no se chama Socorro aos Necessitados, mas é Lar dos Idosos Recanto do Tarumã, onde eu vou fazer 18 anos de trabalho. Puxa, legal. Então assim, foi um super presente, né? Até a Fabiana, que foi a nossa gerente, está aqui ouvindo a gente, né, Fábio? Um trabalho bem de apoiar o musicoterapeuta naquilo que vem da proposta do cuidado. Eu acredito assim, muitas pessoas naquela época, eu tenho que falar que 2013, 18 anos atrás, tempo, né, para musicoterapia. A gente caminhou muito neste período aí de 18, 20 anos para cá, né? Então eu abri o setor e eu trabalho só com homens neste espaço. Então, um pouquinho de discriminação por eu ser muito jovem, por eu ser menina, né? Por ser mulher, enfim. O que essa menina tem a nos dar? Então, eu tive um trabalho de mostrar o que é que eu vim fazer nessa instituição. Então, o que eu tenho para contar para vocês, assim, de instituição de longa permanência, até eu já tive alguns estagiários, o privilégio de ter estagiários, você tem um aprendizado da musicoterapia
de todas as formas, desde a prevenção, desde a reabilitação e do tratamento. Ah, Claudimar, o que quer dizer isso? A prevenção é quando você acolhe idosos que estão com as faculdades mentais boas, no sentido, e cognitivamente bem, e que você pode explorar o cantar para desenvolver ainda mais essa comunicação, essa lembrança, vai falar mais, enfim. Quando você tem uma reabilitação ou tratamento, são idosos que tiveram um AVC, uma sequela de AVC, tiveram uma amputação, tiveram algum tipo de doença, uma doença, por exemplo, como câncer. Eu já tive alguns idosos com câncer de faringe e laringe, que não tinham, né, a questão da voz, das cordas vocais. Então, na instituição você acompanha, por exemplo, eu tenho um caso assim, rápido para contar. Para quem me conhece, eu tinha um trabalho chamado Os Velhos Guris, que eram idosos moradores deste lar, e eu acompanhei o idoso dos 70 aos 86 anos. Então, eu trabalhei toda a produtividade, toda a biografia musical, ele tocava na noite, era o tuca do pandeiro. Então, eu peguei toda esta parte da vitalidade deste idoso. E assim, eu fico feliz, gente. Para alguns pode ser mórbido, né? Mas eu cantei para ele até a partida dele. Ele me deixou um bilhete do que ele queria que eu cantasse no velório. Então, eu cantei na última despedida dele, com a família dele. Então, assim, eu pude trabalhar o potencial musical, a produção de ser um idoso musical, e depois, no momento que ele começou a adoecer, eu comecei, então, a reabilitação e o tratamento. Então, ele era um idoso que tinha uma doença pulmonar grave, não conseguia mais cantar, e eu cantava para ele e ele tocava o pandeiro para mim. E um pouquinho antes dele morrer, no dia anterior, da noite que ele faleceu, a enfermagem, por isso que eu sou assim muito grata à equipe, eu adoro trabalhar em equipe, que eu acho que a gente cresce muito, me avisaram que ele estava prestes a falecer, então eu consegui fazer a minha despedida antes dele perder a consciência. Então, na instituição de longa permanência, você consegue, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha 20 horas, então eu consigo dar um suporte maior nesse sentido, entende? Então, na prevenção, no tratamento, na reabilitação, enfim. Eu trabalho no consultório também, posso ir alongando ou você quer me perguntar? Claro, não, pode. Tem algumas perguntas já do pessoal aqui, mas você pode continuar, depois a gente Legal, traz se aqui. você já quiser me perguntar, senão eu vou só terminar do contexto. Pode terminar. No consultório, eu tenho recebido idosos com uma demência moderada, uma demência leve para moderada e moderada para grave. Então, aí é um outro recorte da profissão. Você faz o atendimento, o acolhimento nesses 40 minutos. E aí ele volta para sua casa. Então, assim, trabalha a memória, trabalha o aqui e agora, gosto muito de trabalhar, que dia é hoje, a senhora sabe se está chovendo, então isso é muito do gerontólogo, né? Então eu preciso atender essa pessoa com ela inteiramente aqui para mim. Então, a importância de você... Eu uso muito calendário, eu tenho um calendário grande aqui. A senhora não lembra que dia que é hoje? Ah, então vamos ver junto? Porque ela fala, ah, eu não lembro. Enfim, aí você acaba trabalhando, manda tarefa para casa, entre aspas. Olha, ela gostou de ouvir essa música, se a filha quiser ouvir de novo, perguntar coisas durante a audição, né? Então, é um viés, né? E agora, eu acho que foi o Maurício, será que eu vi rapidamente a pergunta ali, se eu estou atendendo atualmente? Eu estou atendendo, né? Mas assim, daquele jeito, como todo mundo tá, né? Com menos clientela, né? E eu adaptei uma máscara minha, já vou mostrar para vocês, porque cada um com o seu problema, né? Então eu não consegui me adaptar com aquela da face.
porque a canção vinha toda para o meu ouvido, eu acredito que tenha mais pessoas com esse problema. Então, no domicílio, eu faço toda aquela higienização, às vezes eu ponho sapatinho de pano, às vezes eu tiro o sapato e ponho o sapato da familiar, eu chego com uma máscara de tecido, aí é um outro contexto, né? Você tem o contexto da casa, o contexto da estrutura, mas eu tenho, assim, algo bem lindo para contar, assim, porque aí o cuidador ajuda, eu posso cantar com ela outro dia, então o cuidador fica como ferramenta de trabalho, assim, fica parceiro no trabalho, então eu gosto bastante. E um outro lugar que eu trabalho com idosos é na estimulação nas faculdades abertas da terceira idade. Então, eu faço muitas atividades voltadas para a prevenção. A gente sabe que em alguns momentos já está no momento do tratamento, que tem um idoso que já está ali com um pouquinho de demência, e a gente, com esse feeling, acaba percebendo, né? Então, eu fiz um trabalho bem interessante na FAI Sênior, um período, e aí eu levava para coordenação. Fulana tá estranha, tá esquisita, na minha percepção de terapeuta. Então, você acaba auxiliando as outras pessoas com o olhar que a gente tem, mas num trabalho de prevenção, né? Bacana, muito legal, muito bonito. Deixa eu mostrar a máscara, peraí. Tá bom. Ó, eu fiz uma máscara de acetato. Uhum. Que prende só nessa parte aqui. Certo. Então, a pessoa que está na minha frente não vai ficar com, né? Vai poder ver a minha fala, o meu canto, e ao mesmo tempo está protegida, e eu também estou protegida, pelo menos o nariz e a boca, né? Entendi. Porque realmente, aquela que tampa tudo, ela... Quando você fala, o pior ainda, quando canta, né? Volta tudo para você, é horrível, né? É uma sensação muito ruim, né? E assim, na equipe de enfermagem, nos lugares onde eu trabalho, fizeram, quem quiser depois eu posso ensinar a fazer, é só acetato com elástico. Ótima dica. E ela nos dá essa possibilidade do sorriso, da expressão do rosto, né? Que como eu trabalho com crianças aqui no consultório, o meu público maior são as crianças, você também tem poder a criança olhar para você, né? Com certeza. Então, facilita muito. Nossa, que legal. Afinal de contas, está trabalhando com expressão, né? Então, a expressão do corpo como um todo, né? Então, são nossas múltiplas formas expressivas. Então, isso é fundamental, esse contato. Realmente, são soluções que você, como uma profissional, e imagino que muitos outros estão tendo que encontrar para superar, né, essa condição atual da pandemia. Né? Eu acho que é bem isso. Esse momento está sendo um momento ímpar para todo mundo, né? Como diz as idosas que eu trabalho, eu nunca pensei em passar por isso. Eu fico pensando, eu também com 40 e poucos anos também nunca pensei. Então, a gente precisa se reinventar. Então, depois que eu mostrei para os pais que eu atendo na porta com essa aqui, eu vou lá, acolho a criança, quando chega aqui eu troco, puxa, uma segurança maior, que a criança vai ter o contato, né? O idoso vai ter esse contato facial, que é uma das nossas ferramentas de trabalho, a expressão facial, né? Com certeza, com certeza. Muito bonito. E Claudimara, tem algumas perguntas aqui, você já respondeu, né? Agora, aqui o Maurício tinha feito. E tem uma pergunta aqui também, que tem a ver com o mercado de trabalho, que vem da Thaís. Ok. Ela pergunta o seguinte, qual é a relação da musicoterapia com o mercado de trabalho no tocante à remuneração? Tem alguma relação com o nicho de atuação? Acho que ela está se referindo a diferenças de remuneração, né, em relação a uma área específica, a áreas específicas, né? Sim. Bom, o que eu penso é assim, eu tenho outros musicoterapeutas que estão me ouvindo que também passaram por isso. A gente vem
mostrando para a comunidade, para os médicos, né, para a equipe técnica, enfim, que nos rodeia, o quão importante é o nosso trabalho. Então, Thaís, o que eu diria assim, eu sou uma musicoterapeuta que trabalha a vida inteira, né, com a musicoterapia, então, você nunca fez educação musical? Fiz, como muitos de nós, mas eu sempre tinha uma escola para dar aula e 5 pacientes para atender. Então, quando eu iniciei meu trabalho, foi dessa forma. Como é que você recebe a sua remuneração? Eu digo assim, dá a cara a tapa. Mostrar seu trabalho nos congressos, ir para uma instituição, independente que área que for, e poder, olha, eu queria fazer um atendimento para vocês conhecerem, falar, por exemplo, eu poderia ter dito para o Rodrigo, olha, Rodrigo, sou muito envergonhado, não vou falar que não, né? Que pena que não é o meu caso, mas, né? Enfim, você precisa galgar os degraus, tá? Eu comecei ganhando R$ 300, né? Trabalhando com... Eu trabalhei... Como eu sou, assim, pouco agitada, eu trabalhava em 4 lugares diferentes durante a semana. Então, a minha linha de trabalho inicial foi uma atuação na área da neoplasia. Então, eu trabalhei 8, 9 anos com crianças com câncer. Foi uma experiência, assim, para mim, fantástica. E talvez por isso que eu tenha escolhido envelhecimento, porque a gente também trabalha a finitude, né? Que é algo que também me encanta. E fui trabalhando, e aí, eu vi você falando sobre autismo, mas você trabalha com outra área? Sim, eu trabalho. E aí a gente vai construindo a nossa área, e com isso você vai aumentando a sua remuneração. Então, por exemplo, a área da educação especial, às vezes, tem um patamar menor do que uma clínica. Se você começar numa clínica, provavelmente a sua hora de sessão vai ser maior. Se você trabalha numa clínica conjugada com outros profissionais e tiver, por exemplo, como é que a gente fala, um plano de saúde, algo que monitore esse lugar, você, por exemplo, poderia ganhar R$ 20 na escola. É só um exemplo, gente. Aí na clínica, com divisão, a sessão custa 80, você recebe 40. Se você tem clínica particular sua, ou que nem eu trabalho aqui, é multiprofissional, né? Eu vi que a Amanda também entrou aí a fundo daqui. Você ganha mais, porque daí você faz o seu valor com a sua clientela. Eu trabalho em instituição, gente, há muitos anos. O meu salário lá é 20 e poucos a hora. Uhum. Só que é a pupila dos meus olhos, porque é todo um trabalho voltado, claro, eu tenho 18 anos de trabalho, então, entende? Então, assim, você vai trabalhando, você vai mostrando as suas possibilidades, e é muito mais fácil você aumentar a sua remuneração quanto mais você mostra o seu trabalho. Com certeza. Então, assim, quando eu me formei na área de gerontologia, eu recebi uma palestra para fazer no Hospital de Clínicas aqui de Curitiba, e tava assim, ia fazer parte de... Só tinha médico, daí tinha uma fone, iam falar de disfagia, eu falei... Naquele dia eu recebi 3 clientes. Então, assim, entende? Essa coisa de... muitas pessoas falam, isso tem que ser meio vendável. Eu trocaria o vendável por empreendedor. Hoje, um musicoterapeuta precisa desse empreendedorismo, né? Com certeza, com certeza. Que legal, que bacana. Eu, por exemplo, não tinha essa dimensão, não conhecia. Primeiro que eu não sou da musicoterapia, né? Sou professor de violão aqui, mas é um assunto que para mim é novo agora. Você dando esses detalhes do mercado de trabalho, né? E muito bacana, muito legal. O que eu conheço é do mercado do músico, né? Do músico da noite, Claro. ou do professor de música, né? Que é o mesmo trabalho de mostrar que existe, né? Que o seu trabalho existe e que ele é importante. Então você precisa estar em diferentes lugares,
né? Você não pode se fechar, Preciso. né, e ficar num Não. nicho só. Você realmente precisa estar presente nos encontros, nos congressos, nas reuniões, né, dialogando com os pares o tempo todo, né? Precisa realmente É, se e mostrar. o que eu mais digo assim, a gente precisa ser muito flexível, sabe, Rodrigo? Porque Uhum, eu já tive muitos clientes que bateram na porta e eu posso pagar R$ 50. uhum, Ok, minha sessão é 120, é 140, é 160, uhum, mas eu vou atender a R$ 50. Nunca deixei de atender nenhum paciente uhum, claro, né? Eu não vou atender o mais o social, posso mandar, né, para a uhum, universidade que tem a clínica social, quando eu realmente não sai fora do meu. Mas eu já uhum. atendi, assim, quase de graça, uma família que tinha duas crianças autistas. Então, assim, a gente precisa estar aberto para essas negociações, porque a gente sempre fala que um comunica para o outro. E dessas Sim, comunicações a gente acaba melhorando a nossa divulgação, porque são essas divulgações que a gente acaba ganhando mais clientes. com certeza, com certeza. De uma forma orgânica, né? Quando acontece de uma forma orgânica. Isso, isso. É o Muito, boca a muito. boca, né, que a gente fala. Isso, é o famoso boca a boca. Eu É também o tenho, boca a boca. eu concordo plenamente com você. Para pro campo de aulas é a mesma coisa. Eu acho que os seus alunos, né, os mais duradouros, aqueles que vêm e ficam, né, geralmente vieram de indicações, né? É uma coisa muito Isso, mais pessoal, né, do que você, às vezes, algumas pessoas acreditam, às vezes até cegamente, que não, eu fazendo a divulgação ali na rede social X, Y, não sei o que, eu vou conseguir, eu vou patrocinar um post. Gente, dependendo da área que você atua, é o boca a boca, é a relação é pessoal mais humanizada mesmo, né? É essa coisa mais orgânica que realmente ainda funciona isso. até hoje, né? É que é muito diferente de você falar, tá lá, uma pessoa que não te conhece, olha, eu vi o Rodrigo dar aula de violão. Gente, eu tive aula com o Rodrigo. Ele Isso, passa a música. Aí você passa o encantamento do que você. isso. É como se você que usa do serviço vendesse porque viveu, porque tocou. Então, isso eu até falo assim, eu não faço muita propaganda do meu trabalho, a não ser Uhum, assim, né? Nos congressos, enfim, fazendo pôster, e daí, como você vai num congresso todo ano, o povo fala, meu Deus, esse uhum. ser aí vamos conhecer melhor, porque tá todo ano aqui fazendo trabalho, né? Então, precisa Precisa. fazer esse boca a boca, esse corpo presente nos Uhum. eventos, enfim, nas palestras, nas aulas, porque as pessoas vão conhecer a sua essência e é isso que você acaba vendendo. Legal, muito legal. Bacana, acho que o pessoal que está nos assistindo, né, principalmente os estudantes aqui do primeiro, segundo ano, estão adorando saber disso, conhecer isso, né? Tem mais uma E não se pergunta. desanimem, né? Hein? Não se desanimem, gente. O mercado está cada vez mais inchado. É Uhum. só vocês empreenderem em vocês mesmos e a coisa acontece. Legal, ótimo, ótimo conselho. Claudimara, tem mais uma pergunta aqui, acho que é de uma Sim. pessoa que eu tenho certeza que você conhece, professor Lídio. Opa! E professor Lídio pergunta o seguinte: quais as principais competências que o musicoterapeuta deve ter para atuar com idosos? Joia. Primeiro, eu acho que é a empatia, né? A gente precisa, nesse momento de atendimento com o idoso, ter essa empatia. Você precisa, algumas vezes, calar, observar e, assim, se corresponder com essa pessoa através do seu gesto, através do seu olhar, da sua segurança, né? A musicalidade da gente, eu acho que isso é muito importante, eu treino, né? Ah, eu sou mais ou menos bom, eu sou ótimo, enfim. Porque muitas vezes a gente precisa encantar e não tocar, que Uhum. é diferente de você executar uma canção e de você encantar a outra pessoa com a sua canção. Então eu vejo essa diferença bem grande, assim. O estudo, gente, é o que eu falei no começo, né?
a biografia desse idoso, o resgate musical que a gente faz é muito precioso, né? Então, se vocês tiverem oportunidade, quando estiverem trabalhando com um idoso e tiver um prontuário, né? Saber de onde ele vem, onde ele viveu, que idade ele tem, porque assim, muitas vezes nós somos testados mesmo. Você está ali parece que para te perguntar, por que você veio aqui? Vamos ver o que você sabe fazer. E a pessoa é sequelada, pisca só, não fala, não se mexe. E como que você vai interagir com essa pessoa? Se você sabe onde ela morou, ela nasceu na Paraíba. Então peraí, nasceu no Nordeste, eu posso tocar um forró. Ela viveu a vida inteira no interior do Paraná. Puxa, interior do Paraná, em alguns momentos, um resgate sertanejo é muito grande. Qualquer idoso viu o carnaval passar um dia, então música de carnaval. Então, eu acho assim que a gente às vezes nasce ou desenvolve muito mais esse feeling. A gente precisa desenvolver essa percepção, né? Eu nunca vou me esquecer que uma pessoa me disse, eu canto para os idosos o que está no meu repertório. Péssimo. Eu Tem que falei, ser o ok, obrigada. inverso, né? Tem que ser Beijo não justamente o me liga, inverso. né? É, Isso. Então você tem que estar muito bom, né? Aí eu falo uma coisa que para mim é bem importante. Gente, hoje a gente tem a tecnologia na mão. Dizer que não sabe e que às vezes vai trazer muito depois, a gente perde essa conexão. Faz um lá lá lá, canta só estrofe, pede pro idoso cantar batuca. A gente tem que cuidar com essa continuidade da sessão, né? A gente sempre uhum. tem que estar muito preocupado com isso. Então, e assim, estudar, né, gente? Estudar violão, estudar canto, estudar sobre o envelhecimento. Às vezes você está atendendo, você pode ver que o idoso está tendo uma parada respiratória, está tendo alguma doença, alguma coisa ruim, que você pode chamar alguém para socorrer, né? Então, eu acredito assim, ligar as antenas, assim. A gente tem que estar antenado e estudar para que a gente possa realmente fazer um bom atendimento. Que legal, que bacana. E antes de tudo, o lugar, né, que você se coloca é um lugar de escuta, né? Então, para não correr, né, para não incorrer a um erro como esse, é o repertório que eu trabalho, que eu vou levar para ele. Não, você precisa Isso. escutar, você precisa ter, então, o que você começou falando, né, é muito bonito, a empatia. Um Isso. lugar de escuta, né? Isso é muito importante. Que é o que o terapeuta se propõe, né? Eu não estou indo Sim. lá só para tocar, né? Eu estou Uhum. indo lá para auxiliar essa pessoa numa melhora de memória, numa melhora de relação. A gente sabe que, por exemplo, no trabalho onde eu faço na ILPI, alguns idosos são moradores de rua, então você precisa trabalhar nessa relação, ou então na Legal. questão da comunicação, é o idoso que não fala, no planejamento da memória para poder se comunicar. Então, são vários os objetivos que a gente tem para realizar, então por isso tem que ter o conhecimento. Que legal, muito bonito. Falando na ILPI, tem uma pergunta da Laura Bolini sobre a ILPI. Ela pergunta o seguinte: como você visualiza a atuação do profissional musicoterapeuta nas ILPIs no momento atual e no pós-pandemia? Quais são os principais desafios para o musicoterapeuta em uma instituição, nesse contexto? Tá. Bom, eu tenho uma realidade um pouco diferente, que eu sou uma CLT, né? Eu sou uma pessoa registrada. Uhum. Então, com Covid ou sem Covid, eu tenho que fazer a minha atuação profissional. Mas eu vou contar para vocês de uma experiência que eu tenho em outras ILPIs, que eu sou prestadora de serviço, eu vou, faço o atendimento, faço o fechamento e vou uma vez por semana. Eu acredito, assim, que a instituição tem que estar muito parceira com os profissionais de trabalho, porque você precisa que ela creia que você vai causar algo nos idosos e que você pode fazer toda essa movimentação com segurança. Então, essa máscara que eu apresentei para vocês, eu levei para essa instituição e falei, eu posso cantar de longe, eu posso atuar fora do cenário.
Por exemplo, eles ficam numa sala e eu fico na porta da sala. E foi, como é que a gente, cuidadosamente que eu fui fazendo esse trabalho com as instituições, até que elas entenderam que as idosas estavam, nesse lugar que eu trabalho, só mulheres, que elas estavam tendo um declínio cognitivo, estavam pedindo mais remédio se necessário. E ela, não, Cláudia, eu acho que a gente precisa retomar os atendimentos. Então, eu uso toda a paramentação quando eu entro, o avental, eu tô de máscara, numa grande maioria, né? De luva não, que não dá para tocar o violão, mas com a botinha, ou então, como eu falei, a gente passa na higienização, enfim. E a gente consegue fazer esse atendimento. É óbvio que não dá para usar material, né, para que as idosas não tenham, mas a gente recria o que a gente faz. Então, usa bastante da audição, usa figuras grandes que possam ser usadas de longe, de memória, enfim. E eu acredito assim, gente, a pandemia é uma história, né, nas nossas vidas, né, a gente nunca pensou passar por isso, mas eu acredito que a gente precisa reorganizar a forma de atender neste momento, para provar e para mostrar para as instituições que é possível fazer uma musicoterapia diferente e protegida, né? Então, no lugar onde eu trabalho no Tarumã, não atendo mais na sala, só atendo em lugares abertos. Então, os idosos, 1,5 metro de distanciamento. Então, a gente acaba, eu atendi a 25, eu faço grupos de 10, então você tem que recriar. Porque senão, como muitas áreas, a gente acaba perdendo muito e perdendo o trabalho, né? Eu já vi muitos profissionais sendo mandados embora, porque não sabe quando vai demorar a pandemia. Então, a gente precisa fazer uma credibilidade do nosso trabalho e da segurança também. Com certeza, com certeza. Que legal. E aproveitando ainda a Laura, ela também pergunta aqui, e você acha que a busca pelos atendimentos individuais domiciliares ou em consultório deve ter um crescimento nesse período? Olha, não é o que está acontecendo comigo, né? Então, assim, eu tinha muitos pacientes no consultório e a domicílio, e neste momento, né, eu não sei se todo mundo que está nos assistindo é do Paraná, eu vi que a Ethel, lá de Honduras, está aí, que delícia, que bom te ver. Sim, sim. É uma profissional que eu conheci no intercâmbio, eu tive o privilégio de conhecer, é uma profissional excelente. Então, assim, em Curitiba, a gente está com alta da Covid. Então, o consultório deu uma baixadinha, né? Então, depende do familiar, depende da estrutura dessa família, né? Então, algumas idosas, eu até ia esquecendo, eu consigo atender hoje uma idosa de 88 anos online. Então, fantástico. Eu consegui trabalhar com ela essa questão do celular, a questão da audição, eu mostro figura, ela canta, eu até toco o pandeiro aqui do lado, eu toco o pandeiro, eu deixei um pandeiro para ela lá na casa dela. Então, entende? A gente precisa recriar. Porque se a gente não recriar um pouquinho a nossa dinâmica de trabalho, a gente vai perder trabalho. Com certeza, com certeza. Que legal. Tem mais uma pergunta do professor Lídio, e está relacionado à finitude. Deixa eu ver. Acho que travou. Voltou. Pergunta do Lídio sobre finitude. O Lídio pergunta o seguinte. Peraí, deixa eu recuperar aqui. Deu uma caidinha, voltou? Caiu aqui. Acho que voltou. Eu perdi a pergunta do... Aqui a pergunta do Lídio, achei. O Lídio pergunta o seguinte, considerando que trabalha com a finitude, em que medida a dimensão espiritual está presente no seu trabalho? Ai, é uma boa pergunta, né? Eu venho de uma experiência que não se fala muito na religiosidade, né? A questão do espiritual, como a gente está acostumado a falar, né? De falar de uma força maior. O que eu percebo, né? Eu tive, assim, oportunidade
É muito, gente, é muito lindo, tem que cuidar para não chorar, assim, que eu sou muito emotiva com isso. Eu tive muitos momentos de cantar, assim, que a gente terminou de cantar, eu saí do quarto, a pessoa partiu, enfim. O que eu vejo, Lídio, assim, é que você usa o encantamento de tudo que você trabalhou com esse idoso. Então, por exemplo, eu tive um idoso que não aceitava o tratamento, italiano, dizia, não, 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 aqui não, 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 não quero cantar, não quero cantar. Muito assim do umbará, muito da igreja, enfim. E nós fizemos um contato tão grande assim. Um dia eu vou escrever um livro sobre isso, gente. Que eu tive muitos recadinhos para cantar no velório, então eu já cantei em, sei lá, 200 velórios, eu acho. Você ri, Rodrigo, mas eu acabei fazendo uma sessão de musicoterapia no velório, todos os idosos pegaram seus instrumentos e fizeram a despedida, né? Mas eu acho Legal. assim que esse momento da finitude acaba sendo cantar a música que mais lhe toca. Então eu nunca vou me esquecer desse idoso que ele pediu para eu cantar a música com o nome dele, que é aquele para Pedro, Pedro para, esse Pedro é uma parada. Então assim, mais do que fazer um contato espiritual com algo que tem a ver com elevação, com Deus, enfim, é o prazer que aquela canção traz naquele momento. Então eu tive o privilégio de cantar para um idoso que eu fiquei sabendo que ele morreu no dia seguinte. Por isso que a gente fala, né, que o inconsciente ele é danado, né? No leito, assim, eu estava no Hospital Cajuru e foi me permitida a entrada, porque eu não trabalho no hospital, era um idoso do lar, e ele pediu Saudades de Matão. Uhum. Alguns devem conhecer, mas a parte que mais me toca é aquela que eu estava com a TO, era um paciente cego, né? Então, naquele momento ele não podia ver a minha expressão, que eu estava inchada de tanto chorar. E aí ele cantou bem gostoso. Quero morrer, vou partir pra bem longe daqui, já, né? Então, assim, eu acho que tá com a música que mais fez sentido na vida. É a música que acaba fazendo esse momento da despedida. Puxa, que forte e que bonito isso, né? Realmente, como escreveu aqui a Alexandra, estamos aguardando esse livro, né? Você, né? Estamos aguardando ansiosos esse livro. Que legal, que bonito Eu isso, digo né? que a gente precisa escrever, porque quando eu ficar mais velhinha, né? Eu não sei se nem todos tiveram o privilégio de conhecer a professora Clotilde, né? Lenin, que trouxe a musicoterapia para o Brasil, enfim, para o Paraná, efetivamente. Ela era um encantamento, assim, de contar o que ela construiu com a musicoterapia. Eu não sei se eu vou ter essa memória, né? Pode ser que eu não tenha, então eu prefiro escrever em algum lugar. Eu acho que vai sim, acho que vai sim. Você exercita tanto isso, né, no seu trabalho, é uma forma, você está cuidando muito dessa saúde, né, da saúde da sua memória, né, com todo esse trabalho. Acho que você vai conseguir contar sim. Acho que travou um pouquinho, deixa eu ver. Travou, travou um pouquinho. Aqui tá chovendo, né, aqui em Curitiba também. Aqui também está chovendo bastante. Deu uma ventania aqui, eu tô no Cabral, eu não sei qual bairro que você tá. Eu estou no alto da 15, tá uma chuva danada. Tá, mais ou menos, não é muito longe daqui. É normal, normal. A gente lida com isso também. Só uma última pergunta, Claudimara. É, rapidamente, você falou, né, cantou uma música, Caímos de logo, né, novo. parou de novo. Você citou uma música que você cantou um dia antes desse senhor falecer e tal, mas já aconteceu, por exemplo, de você, já, deixa eu ver, tá vindo, Agora sim. voltou? Bom, parece que, eita.
Agora acho que sim. Vai e volta, Foi? vai e volta. Vamos lá. Já aconteceu de você não saber nenhuma música do mundo daquele idoso, né? Já aconteceu, tipo, você ter que, sei lá, partir para o improviso ou não, sempre de alguma forma você conseguiu se conectar assim, através da música. Acho que Agora travou de voltou. novo. Não sei se você ouviu a minha pergunta ou eu faço de novo. Eu acho que sim, mais ou menos. É que você me perguntou se teve algum cliente, alguma pessoa que eu atendi, algum idoso que eu não soubesse. Isso, isso, é essa pergunta mesmo. Acho que agora voltou. Caiu de novo. Bem no finalzinho, né? Acho que agora voltou. Agora deu uma estabilizada. Se quiser responder, Para mim ainda tá travado você. Vamos ver. deixa eu ver aqui. Vou esperar um pouquinho. Acho que agora, será que voltou? Agora você aparece bem aqui para mim, tá? Sem travar. Ah, tá. Agora, você estava bem travado aqui para mim, não consegui entender, mas é essa pergunta que você me fez, né? Isso. Dá para ouvir. O pessoal falou que pelo menos o áudio dá para acompanhar. Voltou? Voltou, voltou. Se quiser responder, acho que o áudio está chegando. O O problema é a pessoal me imagem, às vezes dá ouve? uma travada. Eu tô te ouvindo agora. Oi? Voltou, Oi? será? Eu, eu tô te Ah, tá. ouvindo. O pessoal tá ouvindo. Eu acho que é ah, tá. Vamos lá. Então, eu tive uma experiência sim com uma idosa. Ela tinha tido um AVC hemorrágico com uma lesão cerebral bem grande. Ela não falava, ela se comunicava só com algumas palavras. A história dela para que eu pudesse resgatar, né, as canções que ela mais gostava, enfim. Mas eu descobri com o passar do tempo que ela era uma pessoa da sociedade, que ela vivia em eventos voltados para arrecadação de dinheiro, e fui pesquisar, olha até onde a gente chega, né? Eu fui pesquisar o nome dela na internet, para ver o que ela tinha feito da vida dela. E com isso eu fui procurar música árabe, que eu sabia que ela era da descendência, não que eu cantei, né, gente? A gente acha um CD nessa hora para dar aquela salvada, né? Que o italiano, o espanhol, uma outra língua até arranho, né? E foi muito legal, gente, que eu fiz um trabalho com ela fantástico. Eu Legal. usava figuras com algumas situações, ou algumas músicas que lembrassem, né? As figuras lembrassem as músicas. E no decorrer do nosso trabalho, eu consegui com que ela cantasse várias canções, fragmentos, e que eu conseguia perceber quando ela fazia. Então, aquela não rolou. Não Porque rolou. daí, nesse momento, como a gente não tem a história do paciente, a gente tem que fazer um pouco de tentativa e erro, né? Até a Uhum. gente procurar algo que toque, enfim. E aí eu fui fazendo um resgate com ela. Como ela fazia bailes, e comecei a cantar boleros, né, em português, em espanhol. Aí ela fazia.
Então, é por isso que eu falo, né? A nossa percepção, né, frente a um paciente ou a um grupo de pacientes é muito grande. Porque se você está num grupo, você tem que olhar os 20 e ver se um piscou, se o outro está assim. Quer dizer, a gente precisa encantar o máximo possível. Isso não quer dizer que vai ser Legal, sempre, né? legal. Isso, né? Mas que aquele momento você precisa alcançar o máximo de participantes que está no seu grupo. Então, Bacana. eu uso muito, eu acho que o meu aprendizado de vida, de profissional, é o grupo, né? Então, a gente aprende